Será que os humanos e os dinossauros poderiam ter coexistido? Você já se perguntou sobre o que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos há 65 milhões de anos atrás? Será que os humanos teriam surgido na Terra? E mais, será que os homens e lagartões teriam feito amizade? Segundo Laura Geggel, de um portal de ciências, a equipe do portal reuniu paleontólogos consultados para responder essas questões. É necessário entender como os mamíferos assumiram o reinado do planeta. Então, embarque com a gente de volta ao passado e veja agora os indícios que os humanos viveram com os dinossauros. De acordo com Laura, embora existem mamíferos na Terra durante o Mesozoico, ou seja, o período em que os dinossauros perambulavam por aqui, esses animais eram pequeninos, mais ou menos do tamanho de um gato doméstico. Quem reinava no mundo eram os lagartões, e eles estavam se saindo muito bem até que o asteroide acertou o nosso planeta. Período de reinado. Os dinossauros surgiram na Terra 150 milhões de anos atrás, antes do evento que desencadeou o seu desaparecimento. E provavelmente teria continuado evoluindo se sua existência não tivesse sido tragicamente interrompida. Se esses animais não tivessem sido extintos, os mamíferos dificilmente teriam tido chances de evoluir, e portanto, é possível que os primatas jamais tivessem existido, e consequentemente, os humanos também. Segundo Laura, os mamíferos surgiram há cerca de 220 milhões de anos durante o Triássico Superior, aproximadamente na mesma época em que os dinossauros apareceram na Terra. Entretanto, os lagartões saíram na frente, se ramificando em milhares de espécies que se espalharam, cresceram e dominaram o planeta. Enquanto isso, mamíferos, coitados, ficaram limitados a um segundo plano e, de acordo com as evidências observadas em fósseis, sobreviviam principalmente do consumo de insetos, sementes e, de vez em quando, de algum lagartinho pequeno. Contudo, quando o asteroide colidiu com a Terra, todos os animais sofreram as consequências e o resultado foi a extinção dos dinossauros, com exceção dos que tinham penas, e também 70% dos mamíferos. Sobrevivência dos mais versáteis. De acordo com Laura, para nossa sorte, os mamíferos mais reluzentes, aqueles que eram mais pequeninos e que não se dependiam de uma dieta específica, conseguiram sobreviver à devastação que seguiu. Esses bichinhos enfrentaram as dificuldades se escondendo e se alimentando com uma variedade de itens, e sem os dinossauros por perto, aos poucos eles foram dominando a Terra. Assim, com o tempo, os mamíferos começaram a ocupar o topo dos seus nichos ecológicos, e ao longo de alguns milhares de anos, eles foram evoluindo e dando origem a novas espécies. Após 500 milhões de anos da extinção dos dinossauros, alguns mamíferos já contavam com tamanho de cães de médio porte, e foram eles que deram origem a mais de 5.000 espécies que existem atualmente no mundo. Sendo assim, se os dinossauros não tivessem desaparecido da face da Terra, os mamíferos jamais teriam se desenvolvido da forma como fizeram. E nós, humanos, possivelmente não estaríamos aqui por hoje. Portanto, respondendo à pergunta do título da matéria, será que os humanos e os dinossauros poderiam ter coexistido? A resposta é não, de jeito nenhum. Mas há uma teoria muito antiga, que diz que os homens e os dinossauros coexistiram na mesma época, inclusive nos mostram indícios que comprovam que os seres humanos coexistiram sim com os dinossauros. Desenhos primitivos. Após a queda dos meteoros, aproximadamente 65 milhões de anos depois, surgiu a espécie humana, segundo os estudos. Um típico costume de nossos ancestrais era retratar nas rochas desenhos de situações que vivenciavam e de criaturas que viam. Uma coisa intrigante de tudo isso foi que em algumas rochas encontra-se desenhos de criaturas jamais vistas. Claro que naquela época possuíam outras espécies de animais, porém, algumas figuras retratadas nas rochas se assemelham bastante com as espécies de dinossauros. Mas como eles teriam noção da anatomia de um dinossauro se nessa época já estavam extintos e seus fósseis estavam debaixo da terra já há milhões de anos? Um fato no mínimo curioso. Isso enfatiza a possibilidade de que mesmo após a queda dos meteoros, ainda podem ter sobrado algumas espécies de dinossauros e que eles conviveram com os humanos por um certo período. Fósseis descobertos. O conhecimento que nós temos desde a infância foi por meio de livros de história ou pelo menos do que se vê pela TV. É que os dinossauros viveram em um tempo antes da existência da humanidade. Mas você já se perguntou o contrário? A ciência diz que 2 meteoros extinguiram todas as espécies, sobrando apenas os fósseis, que vemos hoje em museus e galerias. Suas pesquisas arqueológicas constataram apenas a existência de dinossauros naquela época,
pois não foram encontrados nenhum fóssil humano para comprovar a existência. Mas vamos a alguns fatos. Os fósseis são extremamente difíceis de se encontrar. Demandam muito tempo de pesquisa, ainda mais fósseis humanos. Os ossos precisam estar soterrados, caso contrário, se desintegrará facilmente com o tempo. Os ossos de dinossauros suportariam as tais condições até serem encobertos. Já os dos humanos, por serem mais frágeis, se desintegrariam mais rapidamente à exposição e não durariam muito, caso demorassem a serem protegidos pela Terra. Ou seja, a chance de encontrar fósseis humanos já é rara, e a chance de encontrar exatamente a combinação de fósseis pela qual procuram, nesse caso dinossauros e seres humanos, é ainda menos provável. O que diz a Bíblia sobre os dinossauros? A Bíblia declara que todos os animais da Terra, incluindo os dinossauros, foram criados por Deus no 6º dia da semana da criação. Mesmo dia respectivo à criação do primeiro homem e da primeira mulher, segundo o livro de Gênesis. Há possíveis relatos da existência de dinossauros na Bíblia, mesmo após o choque dos meteoros com a Terra. No livro de Jó, Deus pede para que ele contemple uma criatura muito peculiar e extremamente imponente, jamais vista nos dias de hoje, chamada de Behemoth, o que significa animal grande no hebraico. Os mais céticos apontaram a criatura como sendo um hipopótamo ou um elefante. Porém, nenhum dos dois animais se encaixam inteiramente na descrição feita. Alguns estudiosos apontam que o Behemoth, como sendo um dinossauro mais especificamente, era um sauropode. O sauropode é um dinossauro herbívoro, conhecido por seu enorme pescoço e também por ser uma das maiores criaturas que já existiu na Terra. A sua estatura passa dos 30 metros de comprimento, superando então a baleia azul. O mais incrível é que se encaixa perfeitamente na descrição que Deus faz a Jó, o que reafirma que os dinossauros conviveram com os humanos durante um certo período. Existem dois argumentos que contrariam o fato de ser na verdade um sauropode em carne e osso, esse animal que a Bíblia relata. Do ponto de vista religioso, esses argumentos também fazem sentido de certa forma, que o Behemoth poderia ser na verdade a descrição de uma criatura lendária, que faz parte da cultura judaica ortodoxa, como é o caso da maioria das criaturas mitológicas que conhecemos. Deus apenas demonstrou a Jó a figura do Behemoth por meio de uma visão, já que Deus esteve presente desde a criação e conhece todas as criaturas que já existiram. A ciência se desenvolve a cada dia. O que muitos acreditavam que era certo ontem, hoje já não passa de uma tolice. Cientistas da nova geração estão falando sobre essa teoria controversa e mostram provas que os seres humanos e os dinossauros viveram junto por um certo período. Mas qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.